Você já se perguntou por que algumas verdades parecem tão ocultas, mesmo para os mais fervorosos crentes? Muitas vezes, a chave para um entendimento mais profundo da nossa fé está em detalhes que passam despercebidos, histórias antigas que carregam lições poderosas. E quando falamos de Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, há segredos que poucos conhecem, mas que têm o poder de transformar a nossa caminhada espiritual. O que Moisés sabia, e que muitos ignoram, pode ser a chave para superar os desafios do mundo moderno, alcançar a verdadeira paz e assegurar a salvação. No vídeo de hoje, vamos desvendar um segredo profundo, um conhecimento que todo crente deveria ter, mas que muitos ainda não descobriram. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com sua fé e revelar verdades ocultas que podem mudar para sempre sua visão sobre a vida eterna. Moisés, líder de uma nação recém-libertada, enfrentou um dos momentos mais críticos na história de Israel. Quando o povo, ansioso e impaciente pela sua ausência, decidiu adorar um bezerro de ouro, Moisés foi confrontado com a idolatria em seu estado mais cru. Imagine o peso em seus ombros ao ver aqueles que ele guiava desviando-se tão rapidamente do caminho que Deus havia estabelecido. Não é difícil associar isso aos desafios que enfrentamos hoje ao ver a fé das pessoas oscilando em meio às tentações do mundo. A intercessão de Moisés por Israel naquele momento revela uma profundidade espiritual rara. Ele não apenas pediu a Deus para poupar o povo, mas ofereceu-se para ser apagado do livro da vida, se isso pudesse salvar aqueles que estavam errantes. Esse nível de sacrifício é algo que poucos compreendem nos dias de hoje, mas é um exemplo poderoso de como devemos interceder pelos outros, mesmo quando isso significa colocar nosso próprio bem-estar em risco. No entanto, essa história também nos ensina sobre a importância de mantermos nossa fé inabalável, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A pressão social pode nos levar a comprometer nossos valores, como o povo de Israel fez ao moldar o bezerro de ouro. Mas, assim como Moisés intercedeu por eles, somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo em momentos de incerteza. Além disso, o episódio do bezerro de ouro nos lembra que o verdadeiro poder da oração reside na sinceridade e no arrependimento. Moisés não apenas orou, ele lamentou profundamente pelo pecado do povo e buscou a misericórdia de Deus. Da mesma forma, nossas orações devem ser genuínas, refletindo um coração arrependido e um desejo sincero de transformação. A Bíblia nos ensina que, quando nos aproximamos de Deus com um coração contrito, Ele está sempre disposto a ouvir e a conceder a sua paz. Um exemplo prático de intercessão que podemos aplicar hoje é dedicar momentos específicos do dia para orar pelas necessidades dos outros, colocando suas vidas diante de Deus com a mesma seriedade com que Moisés o fez. Isso pode incluir orações por familiares, amigos, ou até por nações inteiras, pedindo que o reino de Deus prevaleça em todas as áreas da vida. A intercessão, afinal, é uma expressão da fé que temos em Jesus Cristo, acreditando que Ele pode e vai agir em resposta às nossas súplicas. Assim como Moisés pediu a Deus para apagar seu nome do livro da vida, devemos refletir sobre o valor que damos à salvação e à vida eterna. Será que estamos dispostos a sacrificar nosso conforto e segurança em nome de algo maior? Jesus Cristo nos chama a tomar nossa cruz diariamente, a seguir seus passos e a confiar que, ao fazermos isso, estamos contribuindo para o reino de Deus. O exemplo de Moisés é uma poderosa lembrança de que a verdadeira liderança espiritual exige sacrifício e total dependência de Deus. Finalmente, ao considerarmos a história de Moisés e o bezerro de ouro, somos desafiados a avaliar nossos próprios ídolos. O que em nossa vida se tornou mais importante do que Deus? É o trabalho, o dinheiro, ou talvez algo mais sutil como o orgulho? O Espírito Santo nos convida a fazer um exame de consciência e a derrubar esses ídolos, substituindo-os pela verdadeira adoração ao Deus vivo. Apenas então podemos experimentar a plenitude da salvação e a paz que excede todo o entendimento. E assim como Moisés enfrentou os desafios da idolatria em seu tempo, ele também teve que lidar com outras provações, como o confronto com os magos de Faraó. Esses encontros também são ricos em lições sobre a luta entre o bem e o mal. Moisés, em sua sabedoria divina, criou uma serpente de bronze, obedecendo à orientação de Deus para curar o povo de Israel das mordidas venenosas que haviam sofrido no deserto. Esse ato, inicialmente, representou uma bênção,
uma manifestação do poder de Deus que trouxe cura e restauração. No entanto, com o passar do tempo, algo trágico aconteceu. A serpente de bronze, Nehushtan, que foi símbolo de cura, tornou-se um ídolo, sendo adorada pelo próprio povo que outrora havia sido salvo por ela. Aqui, vemos o perigo sutil de transformar uma bênção em objeto de idolatria. Essa história é um alerta para todos nós sobre a facilidade com que podemos distorcer as bênçãos de Deus em nossa vida. Algo que começou como uma solução divina pode, se não vigiarmos, tornar-se um ídolo que rouba o nosso foco do Criador. Pense em quantas vezes nos apegamos a coisas materiais, talentos, ou até mesmo a ministérios, permitindo que essas bênçãos se tornem mais importantes do que o próprio Deus que as concedeu. A fé, portanto, precisa ser constantemente realinhada à palavra de Deus para que não nos desviemos para a idolatria. O Nehushtan é um exemplo clássico de como a tradição pode se corromper com o tempo. O que começou como uma resposta divina ao pecado e ao sofrimento do povo, acabou sendo deturpado em um objeto de culto. Na vida cristã, isso pode acontecer quando nos apegamos demais a rituais, símbolos, ou até mesmo a líderes espirituais, esquecendo que a nossa adoração deve ser direcionada exclusivamente a Deus. O Espírito Santo nos convida a uma fé pura e verdadeira, onde Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Em termos práticos, devemos sempre examinar nossas motivações e práticas religiosas, perguntando a nós mesmos se estamos realmente buscando a Deus ou se estamos nos deixando levar por costumes e tradições vazias. A verdadeira adoração é aquela que emana de um coração contrito e humilde, que busca a verdade na palavra de Deus e que não se contenta com superficialidades. O reino de Deus é edificado por pessoas que se dedicam a servir a Deus em espírito e em verdade, sem se deixar seduzir pelos ídolos modernos. A Bíblia nos ensina que não devemos adorar a criação, mas sim o Criador. O Nehushtan, uma vez uma ferramenta de cura, foi destruído pelo rei Ezequias porque o povo havia se esquecido desse princípio básico. Essa ação radical é um exemplo de como devemos lidar com tudo que nos afasta de Deus. Se há algo em nossa vida que compete com o lugar de Deus, precisamos ter a coragem de remover, mesmo que seja algo que inicialmente trouxe bênção. Deus deseja que nossa vida esteja livre de ídolos para que possamos experimentar a plenitude de sua salvação e paz. Aplicando isso ao nosso dia a dia, podemos refletir sobre as coisas que têm ocupado o centro de nossa atenção e devoção. É o nosso trabalho, a busca pelo sucesso, ou até mesmo as redes sociais que têm assumido um papel maior do que deveria em nossa vida? O Espírito Santo nos guia a identificar esses Nehushtan's modernos e a redirecionar nosso foco para Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente nos dá a vida eterna. A oração e a meditação na palavra de Deus são práticas essenciais para mantermos nossa fé centrada em Ele. E assim como Moisés teve que lidar com a idolatria no caso do Nehushtan, ele também enfrentou a oposição direta das forças do mal ao confrontar os magos de Faraó. Esses confrontos não foram apenas físicos, mas espirituais, e mostram a realidade da batalha entre o reino de Deus e as trevas. No cenário opressor do Egito, Moisés se viu diante de uma luta espiritual intensa. Ao obedecer à ordem de Deus para libertar o povo de Israel, ele confrontou os magos de Faraó, Janes e Jambres, que tentaram replicar os milagres divinos com suas artes ocultas. Essa batalha não era apenas uma disputa de poder, mas uma demonstração clara de que o reino de Deus prevalece sobre qualquer força do mal. Em tempos de desafios espirituais, é essencial que mantenhamos nossa fé inabalável, confiando que Deus tem o controle sobre todas as situações. Os milagres realizados por Moisés, como transformar a vara em serpente e a água do Nilo em sangue, mostraram o poder absoluto de Deus. No entanto, os magos de Faraó tentaram imitar esses sinais, enganando o povo e endurecendo ainda mais o coração do Faraó. Isso nos lembra de que o inimigo sempre tentará falsificar as obras de Deus, trazendo confusão e dúvida. Mas a verdade da palavra de Deus é nossa âncora, e nela encontramos o discernimento para distinguir o que é de Deus e o que é uma mentira. A resistência dos magos de Faraó também ilustra a realidade das forças espirituais que atuam contra o reino de Deus. Em nossas vidas, podemos enfrentar oposições similares quando nos posicionamos em fé, seja no trabalho, na família, ou em qualquer outra área. O exemplo de Moisés nos encoraja a não recuar diante da resistência, mas a perseverar, sabendo que Deus luta por nós.
A oração é nossa arma poderosa contra essas forças, e o Espírito Santo nos fortalece para enfrentarmos cada batalha com coragem. Um exemplo prático que podemos tirar dessa história é a importância de estar firmados na verdade da Bíblia, especialmente quando confrontados por ideologias e filosofias que se opõem à fé cristã. Assim como Moisés confiou na direção de Deus para vencer os magos de Faraó, nós também devemos confiar na palavra de Deus para nos guiar em tempos de confusão e engano. Investir tempo em oração e estudo bíblico é fundamental para mantermos nosso discernimento afiado e nossa fé fortalecida. A confrontação entre Moisés e os magos também revela que o poder de Deus não pode ser imitado ou desafiado sem consequências. Enquanto os magos conseguiram replicar alguns milagres, eles não puderam sustentar suas ações quando Deus intensificou seus julgamentos sobre o Egito. Isso nos mostra que as forças do mal são limitadas e que Deus é soberano sobre tudo. No final, a verdade e a justiça de Deus prevalecem, trazendo paz e vitória àqueles que confiam em Ele. Em nossas vidas, podemos encontrar forças que parecem poderosas e intimidantes, mas o exemplo de Moisés nos ensina a confiar no poder superior de Deus. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, devemos lembrar que, assim como Moisés, temos o respaldo do Espírito Santo, que nos dá autoridade sobre todo o mal. A fé em Jesus Cristo nos capacita a caminhar em vitória, independentemente das circunstâncias. À medida que Moisés continuava a enfrentar desafios e a guiar o povo de Israel, ele também enfrentou um teste pessoal em Meribá, onde sua desobediência teve consequências significativas. Moisés, o grande líder que guiou Israel através do deserto, enfrentou um momento de fraqueza que teve consequências eternas. Em Meribá, quando o povo mais uma vez reclamava por água, Deus instruiu Moisés a falar à rocha para que dela jorrasse água. No entanto, em um momento de frustração, Moisés golpeou a rocha com sua vara, desobedecendo à instrução divina. Esse ato de desobediência, embora pequeno aos olhos humanos, impediu Moisés de entrar na terra prometida. Aqui vemos o peso que Deus dá à obediência e a seriedade com que ele trata a liderança espiritual. A atitude de Moisés em Meribá serve como um lembrete poderoso de que até mesmo os maiores líderes espirituais não estão isentos das consequências de suas ações. A Bíblia nos ensina que a quem muito foi dado, muito será exigido, Lucas 12h48, e a vida de Moisés é um exemplo claro disso. Deus espera que aqueles que ele chamou para liderar façam isso com fidelidade e obediência. Isso não é apenas uma responsabilidade, mas também um chamado para viver de acordo com os princípios do reino de Deus, sempre confiando no Espírito Santo para guiar cada passo. Além disso, a história de Moisés em Meribá nos ensina sobre o poder das palavras. Deus instruiu Moisés a falar à rocha, mas ele escolheu agir de outra maneira. Esse pequeno desvio teve grandes repercussões. Isso nos mostra que nossas palavras e ações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. A oração e a meditação na palavra de Deus nos ajudam a manter essa sintonia, garantindo que nossas vidas reflitam a verdade de Deus e que não caiamos na tentação de agir por conta própria. Um exemplo prático que podemos aplicar é a importância de buscar orientação divina antes de tomar decisões, especialmente em momentos de pressão ou frustração. Assim como Moisés deveria ter seguido a instrução de Deus em Meribá, devemos nos esforçar para ouvir a voz do Espírito Santo em nossas próprias vidas. Isso pode ser feito através de uma prática regular de oração e leitura da Bíblia, onde encontramos sabedoria e direção para cada situação. Jesus Cristo nos chama a viver em constante comunhão com Deus, confiando em Ele para nos guiar em cada desafio. A frustração de Moisés é algo com que muitos podem se identificar. Quando estamos exaustos ou sobrecarregados, é fácil agir de forma impulsiva ou tomar atalhos. No entanto, Deus nos chama a uma obediência paciente e fiel, lembrando-nos de que seus caminhos são sempre melhores. Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, mas sua vida continua a ser um testemunho poderoso da importância de seguir as direções de Deus com exatidão. Mesmo diante de sua desobediência, Deus continuou a usar Moisés para liderar o povo até o limiar da terra prometida. Isso nos mostra que, embora possamos falhar, Deus não nos abandona. Ele é um Deus de graça, que nos corrige e nos dá novas oportunidades de servir. A história de Moisés nos encoraja a buscar sempre a reconciliação com Deus, confiando que, mesmo em meio a nossos erros,
ele ainda pode cumprir seus propósitos em nossas vidas. E assim como Moisés enfrentou as consequências de sua desobediência em Meribá, ele também encontrou seu fim terreno no Monte Nebo, onde Deus pessoalmente cuidou de seu sepultamento. Moisés, o servo fiel de Deus, concluiu sua jornada terrestre no Monte Nebo, com uma vista panorâmica da terra prometida que ele jamais pisaria. Deus, em sua soberania, escolheu pessoalmente o local onde Moisés morreria e onde seria sepultado, um ato que reflete a intimidade única entre o Criador e seu servo. Embora Moisés tenha guiado Israel até as portas de Canaã, ele não foi permitido entrar por causa de sua desobediência em Meribá. Mesmo assim, sua morte não foi um evento comum, foi um momento profundamente espiritual, marcado pela presença direta de Deus. A Bíblia nos conta que Deus sepultou Moisés em um lugar desconhecido, e até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. Esse detalhe é significativo porque nos lembra que a vida de Moisés, embora grandiosa, estava completamente nas mãos de Deus, desde o início até o fim. Moisés, que havia falado face a face com Deus, encontrou um descanso final em um local mantido em segredo por Deus. Isso reflete a ideia de que o verdadeiro legado de uma pessoa não está nos monumentos ou nas honras públicas, mas na intimidade e no relacionamento que ela teve com Deus. A morte de Moisés no Monte Nebo também nos ensina sobre a soberania de Deus em todas as coisas. Apesar dos grandes feitos de Moisés, foi Deus quem decidiu o momento e o lugar de sua morte. Isso nos lembra que, independentemente de nossas realizações, é Deus quem dirige nossos passos e determina nossos tempos. O Espírito Santo nos guia a viver nossas vidas em plena confiança em Ele, sabendo que o final de nossa jornada terrena está seguro em Suas mãos. A fé em Jesus Cristo nos dá a esperança de que, assim como Moisés, encontraremos descanso eterno na presença de Deus. Esse momento solene também nos leva a refletir sobre a transição de liderança que ocorreu após a morte de Moisés. Josué foi escolhido para continuar o trabalho de Moisés, levando o povo de Israel para a terra prometida. Isso demonstra que, embora Moisés tenha sido um líder insubstituível, o plano de Deus continua além de qualquer indivíduo. Deus sempre prepara outros para continuar sua obra, assegurando que seu reino avance. A palavra de Deus é clara, e a obra do reino é maior do que qualquer pessoa, e a nossa verdadeira recompensa está na vida eterna ao lado de Deus. Um exemplo prático que podemos extrair dessa história é a importância de prepararmos aqueles que virão depois de nós. Assim como Moisés discipulou Josué, devemos nos esforçar para treinar e encorajar a próxima geração a seguir os caminhos de Deus. Isso pode ser feito através do ensino da Bíblia, da oração, e do exemplo de uma vida dedicada a Deus. O legado espiritual que deixamos é muito mais valioso do que qualquer herança material, pois ele impacta não apenas o presente, mas também o futuro do reino de Deus. A morte de Moisés marca o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase para o povo de Israel. Embora ele não tenha entrado na terra prometida, seu espírito e ensinamentos continuaram a guiar o povo através de Josué. Isso nos ensina que, mesmo quando nossos planos não se realizam como esperávamos, Deus tem um propósito maior que sempre será cumprido. A paz que excede todo o entendimento nos acompanha quando confiamos no plano soberano de Deus para nossas vidas. E assim como Moisés foi chamado à eternidade no Monte Nebo, a vida continua para aqueles que ele deixou para trás. A história de Moisés é um poderoso lembrete de que, independentemente de onde nossa jornada nos leva, nossa esperança está firmemente ancorada na promessa de vida eterna. Agora que você descobriu o segredo poderoso de Moisés, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A vida é cheia de desafios, mas com as lições que aprendemos hoje, você está mais preparado do que nunca para enfrentá-los com fé, esperança e a verdade da palavra de Deus. Lembre-se, não basta apenas conhecer, é preciso aplicar. Como você vai incorporar essa sabedoria na sua vida diária? Vai permitir que ela transforme sua fé e aproxime você ainda mais de Deus? Fica claro que as lições de Moisés são mais do que histórias antigas, são convites poderosos para uma transformação espiritual profunda. Moisés, em sua liderança e fé, nos mostra a importância de uma caminhada íntima com Deus, onde a obediência, a intercessão e a humildade são fundamentais. Suas experiências, desde a superação dos desafios do deserto até a luta contra a idolatria e a desobediência,
revelam que a nossa fé deve ser constantemente renovada e centrada no Criador. Ao aplicarmos essas lições em nossa vida, somos chamados a abandonar os ídolos modernos que competem pela nossa devoção e a nos firmarmos na palavra de Deus. Moisés nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível manter a integridade espiritual e confiar plenamente na soberania de Deus. Este roteiro não é apenas uma jornada histórica, mas um espelho que nos permite examinar nossa própria fé e a maneira como vivemos. Que possamos seguir o exemplo de Moisés, permitindo que as verdades reveladas transformem nossas vidas e nos aproximem ainda mais de Deus. Ao final, a verdadeira vitória não está apenas em conhecer, mas em viver as verdades que aprendemos. Que essa reflexão nos inspire a uma fé renovada e a um compromisso ainda mais profundo com o reino de Deus.